Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê. E na videoaula de hoje eu vou ensinar uma peça nível básico, super fácil, para iniciantes. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito ou inscrita, não perca tempo, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha e o seu comentário. Bom, agora vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer o brinco, você vai precisar de sobras do fio Encanto Slim na cor 10-13, agulha para crochê 2,5 mm, duas anilhas de plástico medindo 50 mm, duas bases para brincos, 2 elos, tesoura e alicate. Você pode substituir o fio Encanto Slim por quaisquer outros fios da sua preferência ou que você já tenha em casa. Siga as orientações da videoaula. Nós vamos iniciar o brinco revestindo todo ele com ponto baixo em crochê. Mas antes de começar a aula, eu gostaria aqui de dar uma dica. Vejam só que eu tenho uma anilha plástica, ou seja, uma argola plástica, que mede aí aproximadamente 50 milímetros de diâmetro. Você pode substituir essa anilha, ou seja, essa argola plástica, por uma argola de madeira ou até mesmo por uma argola de papelão. Mas lembrando que tanto a madeira quanto o papelão são materiais que deterioram muito fácil com a umidade. Então, se você for lavar o brinco, higienizar ou de repente utilizar ele com o cabelo molhado, pode ser que nesses materiais, tanto a madeira quanto o papelão, você tenha aí uma durabilidade menor da sua peça. Por isso que eu optei por utilizar plástico. E a medida do seu brinco vai depender também da medida da anilha. Então, quanto maior a anilha, maior vai ser o seu brinco, e quanto menor a anilha, menor vai ser o seu brinco. Nós vamos iniciar passando o fiozinho por dentro da anilha, desse jeito, e nós vamos fazer aqui 2 nozinhos. Então, 1 e 2. E vejam só que eu não aperto muito esses nós, porque eu preciso passar a agulha por debaixo dele. Então, eu passo a agulha por debaixo desse nozinho, busco o fiozinho que está preso ao novelo lá atrás, puxo, levo lá para cima e dou a laçada e puxo. Para começar, o primeiro pontinho eu faço uma correntinha. Agora, eu insiro a agulha, puxo o fiozinho que está lá atrás, levo lá para cima, dou a laçada e puxo. Novamente, puxo o fiozinho lá de trás, trago ali para cima, dou a laçada e puxo. Então, nós vamos revestir toda a anilha dessa forma e a quantidade de pontos vai depender muito do tamanho da anilha. Para este brinco, eu não conto a quantidade de pontos, eu vou tecendo e vou observando o comportamento do revestimento do crochê. Então, vejam só que aqui eu estou tecendo. Se faltar pontos, ele vai aparecer anilha, e se sobrar pontos, ele vai começar a torcer desse jeito. Então, eu vou distribuir os pontinhos de modo que fique certinho o revestimento do crochê aqui na anilha. Revesti toda a anilha com ponto baixo no crochê, vejam só que ele já fica super maravilhoso dessa forma. Agora, para encerrar essa carreira e para dar início à próxima, eu vou inserir pegando lá no primeiro pontinho do trabalho, naquela correntinha que eu fiz no início, vou puxar e vou fazer ponto baixíssimo. Pronto. Bom, agora eu vou tecer pontinhos pipoca, sendo 5 pontos altos para cada ponto de base. Então, eu vou tecer aqui no início 3 correntinhas para começar do primeiro ponto, insiro pegando dentro do mesmo pontinho de base e faço aqui o segundo ponto, o terceiro ponto, o quarto e o quinto. Feito aqui 5 pontinhos altos, agora eu insiro pegando na terceira correntinha, puxo a alcinha do pontinho alto que está preso ao fio do novelo, faço ponto baixíssimo e conto 1 pontinho de base, o segundo, no terceiro pontinho de base, eu insiro e faço aqui ponto baixo.
Agora eu teço apenas 2 correntinhas, dou a laçada e teço mais 4 pontinhos altos para dentro do mesmo ponto de base. Então, eu faço um ponto baixo, mais 2 correntinhas e mais 4 pontinhos para dentro desse mesmo pontinho de base. Feito isso, insiro pegando na segunda corrente, puxo o fiozinho que está preso lá ao novelo, faço ponto baixíssimo, pulo 2 pontinhos de base, no terceiro insiro e faço ponto baixo. E nós vamos ter esse resultado de pontinhos pipoca deitadinhos na diagonal. Novamente, teço 2 correntinhas, dou a laçada e repito então o total de 4 pontinhos altos, lembrando que nós temos ali pontinho baixo mais 2 correntinhas que equivale a um ponto alto, totalizando 5 pontinhos para dentro do mesmo pontinho de base. Insiro pegando na segunda correntinha, pego aqui na alcinha, puxo, faço ponto baixíssimo. E agora, conto 1 e 2 no terceiro ponto, eu insiro e faço ponto baixo. Eu vou tecer dessa forma até completar toda a extensão da argola. Para finalizar a carreira, agora eu vou inserir pegando lá no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar o primeiro pontinho pipoca e vou fazer ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato, prontinho. Este fiozinho aqui do arremate eu vou esconder por entre os pontos aqui do lado avesso da peça. Bom, agora vamos aplicar aqui a base para brincos, tá? E a argolinha. Vejam só que eu tenho essa base aqui de brinco, mas você pode utilizar aquele ganchinho ou a base que você desejar. O que eu não oriento é aplicar diretamente essa base no crochê, porque ele fica muito rígido, então eu gosto sempre de colocar uma argolinha para que o brinco tenha movimento. Então, eu venho com o alicate, eu vou só fechar aqui essa base dessa forma, e agora eu vou abrir com cuidado essa argolinha aqui. Pronto. Outro detalhe bacana, gente, é utilizar sempre a base de uma cor que combine com a cor que você utilizou para fazer esse brinco. Agora, eu só encaixo essa argolinha pegando em algum dos pontos aqui do pontinho pipoca. Cuidado para não desfiar o fio. Pronto, e agora é só fechar. E aqui eu tenho o meu par de brinco sol, feito a partir da técnica do crochê, uma peça fácil, super econômica, lembrando que você pode tecer essa mesma peça utilizando os fios que você já tem em casa, as argolas, né, as anilhas que você já dispõe de casa, e é uma peça perfeita para quem pensa em comercializar, porque a sugestão de venda dessa peça aqui é a partir de R$25. Então você pode cobrar 27, 30, 35, a sugestão é a partir de 25. E uma peça dessa que vai bombar no verão agora de 2024, não pode ficar de fora do seu mostruário. Então faça esse brinco maravilhoso, compartilhe em suas redes sociais e me conta também aqui o que achou dessa ideia. Espero que você tenha gostado, deixe aqui nos comentários o que achou e assim que fizer a sua peça, publique em suas redes sociais marcando #Aprendiz de Crocheteiras. E te convido também a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho no meu Instagram, que é o @BrunaSpijac. Um beijo e até a próxima!